Informativo Cotrijuí, um programa de informação e análise a serviço dos associados e parceiros da Cotrijuí, Cooperativa Agropecuária e Industrial. Bom dia, ouvintes. Com a geração da Rádio Repórter de Juí, retransmissão pela cadeia parceira de emissoras, estamos começando neste domingo, 16 de agosto, mais uma edição do Informativo Cotrijuí. Está conosco aqui no estúdio o presidente da cooperativa, Vanderlei Ribeiro Fragoso, presidente que traz a sua saudação e também já faz uma avaliação do roteiro de reuniões de base que ele coordenou em toda a região da Cotrijuí, que culminou com o último encontro no último dia 11, terça-feira, em Bagé, e como em todos os encontros, com grande participação dos nossos associados. Bom dia, presidente. Bom dia, Adelar. Bom dia aos nossos associados, familiares, parceiros comerciais, colaboradores, comunidade que nos escuta. É uma alegria nossa, neste domingo, com a bênção de Deus, poder se dirigir a todos dentro do nosso programa informativo, aí com uma grande audiência do nosso produtor e da própria comunidade de modo geral. Bom, Adelaide, como você mesmo comentava no início da saudação, encerramos então na última terça-feira, dia 11 de agosto, o nosso roteiro de reuniões de base e caravana de negócios em toda a área de ação da cooperativa. Todas as nossas unidades estivemos presentes pessoalmente, conversando com o nosso produtor, prestando conta para o nosso produtor, ouvindo o produtor, colhendo subsídios, sugestões para o prosseguimento de todas as atividades, em especial o nosso plano de reestruturação, saneamento e revitalização da nossa grande Cotrijuí. E dentro dessas reuniões a gente quer destacar a participação do nosso associado, dos seus familiares, enfim, a família Cotrijuí, mais do que nunca envolvida dentro desse grande processo, porque as pessoas é que é a razão da cooperativa. Então, o produtor, seus familiares que trabalham diuturnamente na atividade da agricultura, seja na área da produção de grãos, seja na área da produção de leite, na área da produção de suínos, nós precisamos estar presentes e buscando fazer esse grande resgate do cooperativismo. Então, as nossas reuniões foram altamente positivas e também estão sendo positivas, capitalizadas muito bem, a nossa caravana de negócio, onde que foi, além de nós prestarmos conta para o produtor as nossas atividades, também levamos ao nosso produtor os planos de negócios que a cooperativa tem, seja para as culturas de inverno, trigo, aveia, seja para o planejamento e a implementação da próxima cultura de verão, do milho e também da soja, onde que o produtor, na cooperativa, ele encontra todos os produtos necessários para a formação da sua lavoura de soja, uma semente com tratamento industrial, um fertilizante, os fungicidas, os químicos, os inseticidas, para ter efetivamente um bom desempenho lá na lavoura adiante. Então, todo este plano de negócio a gente também apresentou para o produtor e a pedido dos nossos próprios associados no que tange à caravana de negócios, em função da grande aceitação, da grande repercussão e também de estar ocorrendo neste momento a liberação dos custeios agrícolas por parte dos agentes financeiros, nós decidimos prorrogar a nossa caravana de negócio até o final do mês. Então, nosso produtor que ainda não fez a aquisição dos seus produtos, ele terá então mais um prazo dentro daquele plano de negócios apresentado, poder vir nas nossas unidades e interagir com os nossos atendentes, seja da área técnica, seja com o gerente, seja lá da área de insumos, de modo geral, para ver qual é a melhor proposta que se encaixa no tamanho da sua propriedade e no tamanho das suas condições. Então, queremos fazer essa referência e fazer esse grande agradecimento a todos os nossos agricultores, os nossos colaboradores, as nossas unidades que tiveram aí empenhados na organização desse grande trabalho, então, que culminou na última terça-feira com uma grande e excelente e extraordinária reunião em Bagé à noite, lá com a grande participação dos nossos associados, Adelaide. Presidente Fragoso, a semana foi marcada por uma surpresa em função de um posicionamento do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e a Bolsa de Cereais de Chicago com uma queda assustadora. De fato, Adelaide, uma queda assustadora mesmo. Na última quarta-feira, a soja que vinha
altamente aquecida, onde na segunda e na terça-feira, a soja no disponível aqui na Cotrijuí atingiu patamares de R$ 74,50 na Pioneira e R$ 76,00 na região de Dom Pedrito e Bagé. E já na quarta-feira, em decorrência do relatório dos Estados Unidos, a soja despencou, inclusive todos os analistas de Chicago tiveram por uma certa surpresa. Com o quê? Que os Estados Unidos estavam estimando uma colheita de 106,58 milhões de toneladas contra 105 anteriormente, ou seja, projetou um aumento de produtividade na lavoura americana, inclusive um aumento de produtividade por hectare, que estava numa média de 52 sacas por hectare, elevando para 53 sacas por hectare. Isto fez despencar os preços em Chicago, onde que se teve aí uma redução na cotação em dólar de quase $2 por saca. E aí o produtor fica fácil de fazer o cálculo, se caiu em Chicago quase $2 por saca de soja, significa dizer que a saca perdeu aí em quase R$6 uma saca de soja posto no porto de Rio Grande, repercutindo diretamente no mercado aqui a nível nacional. Então, esse relatório dos americanos, claro que muitos analistas apostam que ele deva de voltar a se estabilizar nos próximos dias e que fique oscilando entre $9,30 o bushel a $10,30. Se voltar aos $10, claro que poderá ter uma recuperação do preço, como foi praticado no início da semana, aí, preços praticados a R$ 74,50 na terça-feira e na região de Dom Pedrito, Bagé, a R$ 76,00. Então, temos que acompanhar esse mercado, mas é importante a gente destacar para os nossos associados que o mercado da soja, com os anúncios aí da ampliação da produtividade no americano, o soja, na última sexta-feira, abriu também com a queda e depois ele se estabilizou ainda no decorrer da última sexta-feira. Pois é, presidente, com relação ao comportamento do valor da soja na última sexta, especialmente na Cotrijuí, que pratica na sua gestão armazém geral, venda por lote no disponível. Então, com esta recuperação na última sexta-feira da soja, que abriu em queda e depois recuperou um pouco, ainda aqui na Cotrijuí, nós tivemos condições de fechar negócios no soja comercializado no lote, armazém geral, grão disponível, na região Pioneira, a R$ 71,50. E é importante a gente comparar um pouco para o produtor isso. Na região de Nometoc, a soja estava sendo comercializado numa média de R$ 66,00. Então, na última sexta-feira, o nosso preço na Cotrijuí, na região Pioneira Cotrijuí, conseguimos comercializar no disponível a R$ 71,50, fazendo frente aí à região de Nometoc, onde que o produtor, na média, estava recebendo o preço de R$ 66,00 a saca no tradicional sistema de pedra. Já na região de Dom Pedrito, face à proximidade do porto, a logística, menor custo, conseguimos alcançar preço para o produtor lá naquela região de R$ 74,50. Ou seja, deu uma reagida. Então há uma expectativa, claro que a gente não pode dizer para o nosso produtor qual é que é o melhor momento dele comercializar sua safra. O fato é que na Cotrijuí temos uma política clara, que ele sabe como é que trabalhamos e trabalhamos com os preços no grão disponível de acordo com as cotações da Bolsa de Chicago, acompanhando a cotação do dólar e também a oferta de prêmio no Porto de Rio Grande ou no Porto de Porto Alegre, para onde que muitas vezes é escoado o nosso grão do produtor quando ele é negociado por parte do produtor através da sua cooperativa. Presidente Vanderlei Fragoso, nós tivemos uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul quanto à cobrança de royalties sobre a soja intacta nas moegas. O que se pode dizer ao associado sobre isso? É um assunto bastante pertinente, né, Adelar, a questão da cobrança do royalties. Só antes, para complementar um pouquinho o mercado da soja, eu fui buscar um histórico do preço do ano de 2012, Adelar, que às vezes o produtor até tem as suas razões, ele comenta isto, aquilo. No ano de 2012, em setembro, a soja no disponível poderia ter sido comercializada a R$ 83,48, né? E na época, o tradicional preço de pedra não passou de 73.
Então vejam que a prática que nós adotamos dentro da cooperativa, ela procura regular o preço valorizando. Então, se a gente... senhor não era presidente na época, o senhor não estava aqui. Correto, a gente não era presidente, não se adotava o regime de armazém geral, a comercialização do disponível e a margem que se ficava para o setor das empresas era uma margem de 15% a 20% do produto depositado pelo produtor na hora de comercializar. Então, a nossa política, claro, do regime de armazém geral, a comercialização no lote, o que a gente percebe, ele tem conferido um melhor ganho, uma melhor rentabilidade para o nosso produtor em toda a área de ação da Cotrijuí, fazendo frente aí na região de Nome Toque, onde na última sexta-feira o preço da soja médio ficou em 66 e na região pioneira da nossa Cotrijuí o disponível ficou em torno de 71,50, ou seja, mesmo deduzindo todos os encargos na área de ação da Cotrijuí, o produtor teve em média R$ 2,50 acima do preço praticado na região de Nome Toque. Presidente Fragoso, o senhor falou agora há pouco no ano de 2012 e foi apresentado aos associados, a mídia também comentou amplamente que em relação a 2012, nos últimos 12 meses, sob a sua gestão e da sua equipe, não é, se conseguiu uma economia superior a 110 milhões de reais. Essa economia sem sofrer solução de continuidade, o trabalho da cooperativa e em relação àquele ano exatamente que houve inclusive a retenção do dinheiro dos colonos no conta corrente, não é, presidente? Realmente. Então todo esse trabalho, essa prestação de contas para o nosso associado, é importante o nosso associado entender. Realmente adotamos medidas saneadoras, buscando fazer o reequilíbrio das contas financeiras da cooperativa, que é o que vai permitir ali na frente a grande recuperação da nossa Cotrijuí. Mas antes de a gente prosseguir nesse assunto, Adelar, vamos voltar um pouquinho para o royalties, né? Nosso produtor aí que planta a soja, ele vem acompanhando esse embate que está tendo na cobrança do royalties na Moega, 7,5% pela Monsanto, que dias atrás havia uma decisão suspendendo a cobrança de 7,5% na Moega. Agora, nessa semana, a Monsanto voltou a ter uma decisão favorável a ela e retorna a comercialização de 7,5% na Moega. A cobrança, não é? A cobrança do royalties. Claro, o produtor que adquire uma semente certificada, ele paga o royalties na aquisição dessa semente. E qual é a vantagem do produtor fazer a aquisição de uma semente certificada? Fazendo um cálculo, um produtor que produz uma média de 55 sacas de soja por hectare, se ele planta uma bolsa branca, ele vai pagar 7,5% na safra lá do próximo ano. Isso dá 4 sacas de soja vezes 70, dá R$ 288 de royalties por hectare. Se ele adquire uma semente certificada, ele paga de royalties uma média de R$ 130, ou seja, ele tem um custo menor de R$ 150 por hectare na aquisição de uma semente certificada. Se ele pegar esses R$ 150, ele adquire uma semente certificada, padronizada, de excelente qualidade, com tratamento industrial, do melhor que tem, o tratamento industrial com a Victa aqui na Cotrijuí, e ainda sobra a ele uma margem de R$ 40 por hectare. Então, todo o custo que ele, ao plantar uma bolsa branca e lá na frente ele pagar o royalties, significa dizer que o produtor adquire uma semente certificada com tratamento industrial a Victa, que vai garantir uma proteção à planta, vai permitir a ele uma rentabilidade extraordinária e um ganho econômico neste momento de R$ 40 por hectare. Se pegar um produtor de 50 hectares, vezes 55 sacos por hectare, ele vai produzir 2.750. 7,5%, a cobrança do royalties da Bolsa Branca, lá na Moega, vai representar R$ 14 mil. Se ele adquire a semente certificada, ele paga um royalties de apenas R$ 6.500. Significa menos dizer, da metade, não é? Menos da metade. Ele trata toda a sua semente com um padrão de última geração, que é um tratamento industrial, e o produtor tem que olhar isso. E outra questão que nos preocupa é que o mercado chinês pode travar lá na frente se não tiver essa questão bem definida com relação à transgenia e às devidas observações legais. Então a gente quer salientar isso para o nosso produtor. E retomando um pouquinho, né, já encerrando nosso programa informativo, queremos dizer que nós tivemos reunido nessa semana com o Grupo Americano, tratando os passos novos do nosso grande projeto do fomento, que vai aportar aí 5 bilhões de reais para a nossa grande cooperativa, para você, meu produtor que está escutando, e queremos deixar a todos um grande abraço e um bom final de semana e que Deus nos
acompanho. Presidente, antes de encerrar, não esquecendo, valeu a pena, foi o trabalho permitiu essa economia de 110 milhões de reais que eu referi anteriormente. De fato, o trabalho é que permitiu essa economia e revitalizar a nossa cooperativa e que está dando a confiança para a gente aportar esse grande fomento que vai trazer um futuro virtuoso para a nossa grande Cotrijuí, principalmente para você, produtor, parceiro comercial, colaboradores de modo geral, a família Cotrijuí, a comunidade em que a Cotrijuí está presente. Agora sim, muito obrigado. Um grande abraço. Presidente Vanderlei Ribeiro Fragoso, falando aqui no Informativo Cotrijuí, sempre com notícias muito positivas. Estamos encerrando o espaço, voltaremos domingo que vem. A todos, um grande abraço, bom dia. No próximo domingo, às 8 horas, volte a ouvir o programa Informativo Cotrijuí. Programa de informação e análise a serviço dos associados e parceiros da Cotrijuí, Cooperativa Agropecuária e Industrial.